nova forma de conectar pessoas. Um novo conceito em conexão. Já é um sucesso. O Super Wi-Fi. Sinal de internet perfeito para todos os ambientes da casa e até na casinha do Totó. Super Wi-Fi, plano top, plano premium e plano extreme de até 1 GB. Super Wi-Fi da Brasil Digital. Você conectado. Glória a Deus. Bom dia a todos vocês que já estão aí conosco, estão nos acompanhando em mais um programa do Gospel News. Estamos aqui para uma manhã, um tempo aqui de comunhão e adoração ao nosso Deus. Nessa manhã nós temos aqui conosco o entrevistado Felipe Bruno, adorador do Senhor, cantor, adorador na casa do Senhor. Amém, Felipe Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia para todos vocês que já estão conectados com a gente. É sempre um prazer a gente estar aqui para propagar um pouco mais do ID do Senhor, do Evangelho de Cristo, contar as grandes coisas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E eu creio que você vai ser impactado hoje de uma forma diferente em nome de Jesus. Amém. E para começar o nosso programa aqui com bênção, nós vamos passar um clipe de uma canção do Felipe Bruno, né? Amém. Glória a Deus. Acompanhe aí e seja abençoado. Cantarei uma canção, Senhor, uma canção de amor a Ti, pois tudo que eu mais quero é Te atrair. Abraça-me, Senhor, me leva pra perto de Ti. Abraça-me, Senhor, me leva pra perto de Ti. Canção de amor a Ti, pois tudo que eu mais quero é Te atrair. Eu cantarei uma canção de amor, uma canção de amor a Ti, pois tudo que eu mais quero
Glória a Deus. Que clipe lindo, né, meu irmão? Lindo, lindo. Eu estive lá, estive no dia da gravação dessa canção. E tem outras canções, né, Felipe? Tem sim. Tem mais duas. Nós gravamos no mesmo dia. Foi uma bênção, graças a Deus, a gravação. Fiquei muito feliz com a participação sua também, a ilustre presença do pastor Ed na nossa gravação, gente. Foi incrível, para a glória de Deus. Não foi só uma gravação, né, pastor? Foi um culto de adoração a Deus. Amém. E a gente quis transmitir isso através dessas gravações que nós fizemos. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 8 diz assim: Contudo, Jesus lhe afirmou: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Meu irmão, minha irmã, você que está aí conosco, há um propósito da igreja. Eu sempre digo que o propósito da igreja é aquilo que Cristo falou em uma de suas ministrações com seus discípulos, que é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos estabelecendo Deus em primeiro lugar. E muitas vezes nós pensamos que a adoração ela se limita apenas nas 2 horas ou 1h30 de culto que nós temos, né, no templo. E não é. A nossa vida é uma vida de adoração. Ao levantar, ao trabalhar, ao estar com a família, no nosso dia a dia, a nossa vida é uma vida de adoração e servidão ao Senhor. E quando Jesus fala para o nosso inimigo aqui, somente a Deus você deve prestar culto, ele está dizendo que o meu coração, o seu coração, deve estar rendido somente ao Senhor. E a nossa vida, como sacrifício vivo a Deus, precisa estar diante do altar do Senhor. E é isso que Ele mais quer, que eu e você sejamos, que o nosso lar, a nossa casa, né, Felipe? Façamos um culto de adoração a esse Deus, que a nossa família esteja rendida aos pés do Senhor. Então, neste dia, nesta manhã, faça um culto a Deus aí, que este programa seja um culto ao nosso Deus, de glorificação ao nosso Senhor, e somente a Ele nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Que tudo que nós venhamos fazer ao nosso Deus seja para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós vamos para um rápido intervalo nesse momento e já Felipe e Bruno, pastor Arlen vai estar aqui continuando esse programa maravilhoso. E eu quero fazer um pedido para você. Você que está aí conosco, compartilha esse programa com o máximo de pessoas que você pode compartilhar, para que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Bom dia, tudo bem, queridos? Graças a Deus estamos aqui mais esse sábado. Começamos com o pastor Ed, foi agora aqui para os bastidores e saiu um, chegou outro. Menos feio ou mais bonito? Vocês que decidem. Né, pastor? Mas amém, glória a Deus. Estamos aqui com o nosso querido amigo, irmão
apresentador, locutor, cantor, adorador, homem de Deus. Eita, que currículo maravilhoso. Meu amigo Felipe Bruno. Queridos, que coisa boa estar com o homem de Deus aqui assim. O Felipe é um cara, eu comentando com ele essa semana, eu até brinquei, eu falei, rapaz, então quer dizer que tu é tu? que assim, eu ouço, né, ouvi várias vezes, geralmente quando dá um tempinho eu estou ouvindo ali o programa que ele faz na rádio, nós vamos falar já também da programação dele, né, ele é locutor de rádio, e sempre ouvi no programa dele, assim, que coisa maravilhosa, e um testemunho que ele deu certa vez, e ele vai falar aqui, queridos, me impactou demais, me impactou muito, assim, aquele testemunho da vida desse rapaz, a trajetória desse adorador de Deus. Amém, querido? Mas amém. Quem é Felipe Bruno? Bom, Felipe Bruno é um jovem senhor já chegando nos 30 anos. Jovem senhor. Futuro papai, para a glória de Deus. Uma bênção. Sou cantor, compositor, pela misericórdia do Senhor, na verdade, que eu nunca pensei fazer isso. Locutor na Rádio Boas Novas, programa Estação 91 todos os dias, das 2 às 3 da tarde. Ministro de louvor na Igreja Batista Shalom, meu pastor Adegemauro Faria está assistindo. Um abraço, pastor Mauro, pastora Monique, toda a família. Família Shalom, um abraço para vocês. E viemos aqui, obrigado Arley pela oportunidade também, pela oportunidade, a Unis Rondônia também por esse espaço, para a gente poder compartilhar um pouco do que Deus fez nas nossas vidas. Amém. E é sempre um prazer a gente poder compartilhar isso com as pessoas, para edificar a fé de cada uma delas, porque nesses últimos dias a gente sabe que, devido às grandes coisas que têm acontecido nos últimos dias, às vezes as pessoas perdem um pouco da fé, da esperança, e sempre quando tem alguém que pode aí lançar um pouquinho mais a semente para fortalecer a sua fé, isso é de grande valia, porque serviu para mim também na época, e eu tenho certeza que também vai servir para você que está em casa também. Amém. E é verdade, sabe, Felipe, quando você fala isso, não é que nós queremos saber da vida da pessoa só por saber, mas são milagres que Deus faz, que edificam, que fortalecem e que mostram que Deus ele está presente e que muitas vezes coisas acontecem para que o nome do Senhor seja exaltado e para que nesse meio vidas sejam transformadas e reconheçam e entendam o quanto é importante buscarmos a Deus. É verdade, é exatamente isso mesmo. Mas Felipe, um jovem senhor, eu não falei compositor, foi o que eu esqueci do compositor, gente. E aí você veio para a igreja como? Quando? Eu já nasci em lar evangélico. Meu pai, o saudoso Ivan Gonzaga de Carvalho. Os mais antigos vão lembrar de Ivan Gonzaga, o filho da Dona Júlia, como ele sempre mencionava nos programas de rádio dele aqui em Porto Velho, no interior do estado de Rondônia também. Então meu pai ele foi pastor e foi missionário da Igreja Batista Nacional, que tem a convenção geral na Batista Nacional, temos algumas filiais aqui em Porto Velho. E ele era missionário e pastor dessa igreja, presidida em Jaru pelo pastor Gersilei. E ele foi levado ao campo missionário nos distritos de Jaru e região. Então, a vida dele era muito corrida. Ele trabalhava aqui em Porto Velho, na Assembleia Legislativa, que foi na época de transição, que todos os funcionários vieram para a capital. Sim. Então, ele passava a semana inteira em Porto Velho e fim de semana ele corria para Jaru para fazer obra missionária no interior e voltava na segunda-feira assim. E assim era a vida dele. E com o passar do tempo, após uma longa trajetória no rádio no interior, ele veio para Porto Velho, a trabalho pela Assembleia Legislativa, e o pastor Joel Holder, na época, convidou ele para fazer um programa na Boas Novas, chamado Comunicação Gospel, na época. E eu sempre acompanhei essa trajetória dele, até porque quando eu passava férias de fim de ano de escola, eu ia para casa dele, então eu sempre estava muito ativo nas programações. Eu nasci na Igreja Batista, quando eu vim para Porto Velho, eu fiquei na Assembleia de Deus, porque era a igreja mais próxima da minha casa, eu tinha só 6, 7 anos de idade, então acompanhei minha mãe. Foi um dia desse. Um dia desse. E quando eu ia para Jaru, eu voltava para a Batista Nacional e participava das programações de lá, então sempre fui muito ativo na igreja. Claro que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse um dia ter essa responsabilidade tão grande de ministrar na vida das pessoas, porque eu sempre fui, eu falo até para todo mundo, até quando eu vou ministrar fora, eu falo, gente, vocês estão me vendo aqui em cima, esse aqui é milagre de Deus, misericórdia de Deus, porque eu não tinha coragem de ler nenhum versículo em cima do altar.
Aí eu acompanhava ele, ele me incentivava a me comunicar mais, porque ele sempre foi muito comunicativo, né? Sim. E ele falava, meu filho, você tem que se expressar mais, você tem que ser comunicativo igual seu pai. Porque meu pai sempre foi uma pessoa pública, né? E eu sempre quis ficar nos bastidores, nunca quis nada sobre isso. E vendo ele como espelho, como referência para minha vida, e depois quando Jesus resolveu levá-lo para a glória, eu tomei uma decisão de prestar uma homenagem para ele. Eu já trabalhava na Boas Novas na época como editor de áudio, e eu cheguei no diretor Enoque e perguntei se eu poderia, pelo menos uma vez só, eu queria só fazer uma vez, uma homenagem para ele no ar, porque ele trabalhou alguns anos na Boas Novas e não teve a oportunidade de se despedir propriamente dito. Eu cheguei e perguntei, Enoque, eu poderia fazer um programa, pode ser à noite, porque o horário já estava cheio da grade, para homenagear ele, assim, uma forma de homenagear o Ivan Gonzaga. Ele, não, você pode, Felipe, a gente libera o horário para você. Foi numa terça-feira à noite, eu fiz das 11 à meia-noite, no último horário da grade. E, assim, para a glória de Deus, na época, o horário, as pessoas começaram a ouvir, participaram da programação, e depois de era um dia de exibição, foi para 2, aí depois de 2 dias de exibição na semana, foi para tarde, diário, e depois fui para amanhã, diário, e hoje, atualmente, eu estou à tarde todos os dias. Então, assim, foi algo que eu não esperava acontecer, que Jesus fez acontecer e que, graças a Deus, tem dado certo, os ouvintes têm participado do programa. Eu entrei completamente cru de rádio, eu não sabia absolutamente nada de rádio, nada de comunicação. Tanto que em todo o programa, o meu diretor, o Enoque, ele sempre chegava e fazia uma reunião comigo, finalzinho de programa, ó, corrige isso aqui você não fala, isso aqui você fala. E assim a gente foi desenvolvendo e graças a Deus hoje estamos aí, para a glória de Deus, propagando o evangelho também através do rádio. Porque assim, uma ferramenta gigantesca na comunicação que a gente acha que está defasada, mas não está, é o rádio. Interessante, Felipe, que é assim, vocês viram, né? Conversar com o locutor tem dessas coisas, não para de falar não, é normal, é normal. O rapaz, o jovem sim, o rapaz canta, compõe, apresenta, é locutor, então já sabem, gente. Mas Felipe, o que você falou, brincadeiras à parte, é interessante para ver o chamado de Deus. Deus, ele tinha já um chamado para a tua vida, na verdade. Você falou assim, eu não tinha coragem nem de ler um versículo no altar da igreja. Exatamente. Eu te compreendo muito bem, que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quando eu falo, ninguém acredita o quanto que a gente tem essa pequena timidez. No meu caso é um pouco grande. Não, a minha era gigante. Hoje, graças a Deus, né, não mais, né? Graças a Deus. Graças a Deus, não mais. Mas eu falo para você, eu ainda tenho algumas lutas internas com relação à timidez. As pessoas pensam que não. Mas a gente vai lutando contra ela. Sim, com certeza. Agora, o que eu achei lindo é como que Deus prepara as coisas e já foi ali, você já vai vendo o que Deus faz na tua vida. Ele traz você de Jaru, te coloca meio que em duas igrejas, uma igreja que é a igreja do Senhor Jesus, Isso. mas em duas denominações você está tendo esse contato com Exato. aquele, porque a gente não sabe. Mas o Senhor, ele já tem preparado os nossos dias ali. Com certeza. E ele já tinha escrito isso para a tua vida, para te trazer, de repente, para o rádio, falar, ele é alguém tímido? Não tem problema. Eu vou preparar, porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. É verdade. E talvez você que está em casa agora, talvez você ache que você não é capaz, que você jamais chegará a algum lugar, ou você jamais fará alguma coisa. Capacidade não é tudo. O que é mais importante é buscar o Senhor e deixar Ele agir nas nossas vidas. Glória a Deus. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele capacita aqueles que escolhem. Querido, se fosse depender de mim e do próprio Felipe, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Mas o Senhor que nos capacita, que nos entrega, que nos coloca diante das situações, Ele vai nos levar a fazer aquilo quando nós estamos na dependência dEle. Busque isso na sua vida, entenda isso. Talvez você tenha um sonho. Eu vou falar rapidinho, um segundo, Felipe. Eu sonhei com esse programa há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Olha só.
E aí ele começou antes da pandemia, parou por causa da pandemia e nós estamos de volta hoje aqui. Glória a Deus. Mas há uns 5, 6 anos atrás, com o Mauro Brisa aqui do News Rondônia, o Fabiano, nós conversávamos sobre isso, falávamos, e eu falava porque eu tinha um sonho, um projeto. Eu não sabia se eu ia apresentar pela timidez, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Você está aqui. Glória a Deus. Deus tem usado você ministrado através das suas canções, das suas composições, através do programa de rádio, como eu mesmo testemunhei aqui. Eu fui impactado e eu tenho certeza que muitas pessoas são impactadas Amém. no decorrer do programa que você faz ali, com as canções, quando sai uma frase que você coloca ali. Né? Eu nunca participei ali mandando mensagem, mas assim como eu, centenas de pessoas estão ali ouvindo e estão sendo ministradas, né? Eu louvo a Deus por isso, glória a Deus por isso. Amém. E aí, Felipe, quando você traz para nós toda essa história e você entra no rádio, né? Você entra no rádio de forma inusitada, através de uma oportunidade que lhe foi dada para homenagear o saudoso seu pai. Isso. Deus te coloca na rádio. Aí eu tenho aqui uma pequena curiosidade. Nessa época, quando entra no programa diário, o Felipe Bruno, ele já compõe, já canta na igreja? Já sim. Foi depois. Eu acredito que Deus primeiro quis me lapidar dentro da casa dele, dentro da igreja, para depois me lançar no rádio. Como eu falei para você, eu sempre estava ativo em 2 igrejas ao mesmo tempo. Sim. Enquanto eu era jovem, mais novinho, dos seus 10 até os seus 16 anos. Porque eu sempre, final de ano, eu ia para Jaru, participava das programações na Igreja Batista com meu pai. E voltando, eu sempre estava ativo na Assembleia de Deus, onde eu fiquei congregando quase 25 anos. Sim. E nessa época, eu passei por várias etapas dentro da própria igreja. Quem me lapidou mesmo, assim que eu posso falar com convicção, foi a própria Igreja Assembleia de Deus. Você entra ali criança e você sai dali um obreiro praticamente formado. Eu comecei a ajudar na igreja na parte de regência. Na época eu não sabia nem cantar, mas devido à necessidade da igreja local que eu congregava, uma congregação aqui na Zona Sul, não tinha ninguém para assumir a regência na época dos jovens e adolescentes. E eu me dispus a ajudar. Falei, não, vamos ajudar. Eu não sei cantar, mas a gente juntos somos fortes para a glória de Deus. Amém. E eu comecei a atuar em regência de mocidade em 2008. De 2007 para 2008. E comecei ali a ensaiar os jovens depois da escola dominical, a gente participava dos cultos à noite, cultos de semana, enfim. Até que teve um certo dia que o meu dirigente, na época, eu não sei o que ele quis fazer aquilo naquele dia, mas depois eu entendi que era um propósito de Deus. Num culto de domingo, os jovens tinham acabado de cantar, aí ele falou o seguinte no altar: irmãos, hoje nós vamos ouvir o Felipe louvando a Deus, porque ele só louva aqui embaixo com a mocidade, que ela ouvir você sozinho hoje. Pode vir, a oportunidade é sua. E ali eu já fui tremendo, peguei a pasta dos jovens, eu cumprimentei a igreja com a voz trêmula, porque eu nunca tive coragem de subir, nem para, assim, a liturgia Sim. da Assembleia de Deus é bem tradicional, né? Isso. Eu nunca tive coragem de nem cantar um hino da harpa cristã, nem de fazer a leitura do dia, a leitura do culto, a leitura oficial. Que é a coisa mais simples, você pega a Bíblia, você lê, os irmãos te acompanham. Eu não tinha coragem de fazer isso. E ele me chamou, eu cumprimentei a igreja, coloquei a pasta no meu rosto e cantei ali da forma que eu pensei que eu sabia e desci. E a partir de então, a minha dirigente na época percebeu que eu tinha interesse nessa área, mas que eu não tinha conhecimento nenhum. Inclusive, numa escola bíblica dominical, era sobre dons e talentos a lição. E eu perguntei para minha professora na época: irmã, se caso uma pessoa que não sabe cantar, não tem dom de louvar, mas se ela buscar de todo o seu coração a Deus, Deus concede? Ela falou: concede, Felipe. Deus concede os desejos do seu coração de acordo com a sua vontade. Aí os meus amigos, na época, que estavam na sala, falaram: Felipe, é pra ti isso aí? Então esquece, não é pra você não. Aí eu, tá bom, eu entrei na brincadeira também, não me frustrei com isso, porque realmente era algo que eu não queria pra minha vida de jeito nenhum. Mas aí Deus fez eu passar por um processo, que depois vocês vão saber direitinho o que aconteceu, que fez esse sonho despertar na minha vida. E eu falo que tudo que eu sei hoje de conhecimento, de voz e de tudo, foi tudo do alto.
Eu não tive aula, eu não tive nenhum tipo de acompanhamento. Foi tudo permissão de Deus. E eu quero falar para você que se você tem um sonho que você considera impossível para você, hoje eu estou aqui para falar para você que os sonhos de Deus são maiores que os nossos próprios sonhos. Amém. Aleluia. É interessante, Felipe. Mas antes de continuar, deixa eu dar uns recadinhos aqui. Você que está nos acompanhando, aproveita a oportunidade. Já vai lá, compartilha o link desse programa que está abençoado. Eu louvo a Deus porque cada programa está sendo uma bênção maior que a outra. Deus é maravilhoso. Né? E o Felipe está aqui e só de ele começar a falar, eu já vou sentindo aqui, Felipe, assim, essa... Como eu poderia falar assim? Uma paz, uma presença de Deus, porque Glória a Deus. o Espírito Santo está aqui nesse lugar, nessa manhã. A Lorena Laís está falando bom dia. Bom dia, Lorena. Felipe Galvão, bom dia. Karina Santos, bom dia, glória a Deus. A Karine, desculpa, Karine. A Karine fala, cantor Felipe é bênção, estava com nós nas 7 horas de adoração da Kadosh. É verdade. Foi semana passada, foi uma bênção. O Léo falou aqui que você estava lá, a gente até falou da tua agenda no dia. O Erison Sampaio, Felipe, bênção de Deus, meu amigo. Silvia Helena, olha, a Silvia está nos acompanhando também. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Silvia. Um abraço. Logo, logo a Silvia vai estar aqui com a gente também, em breve. Glória, tem que vir mesmo. Vai vir, a Silvia vai vir. Em nome de Jesus. Felipe, meu amigo, aí você conta aqui para nós essa história. Do nada, você nem querendo, mas o Espírito Santo vai te preparando, você está ali no meio. Pergunta da professora, ela te dá uma resposta. Os teus amigos te colocam como o improvável. Exato. O Espírito Santo prepara lá o teu líder e fala, vem, sobe aqui do nada. Aí você coloca a pasta bem assim, pedindo, pelo amor de Deus, termina logo que eu quero sair. Eu quero descer, eu quero voltar para o banco. Eu quero voltar para o meu cantinho. Mas o que o Senhor já tinha preparado para a tua vida não tinha como. Aí tu falou um negócio aqui interessante. Até então você não tinha interesse, mas algo acontece na tua vida. Isso. Que muda a tua concepção, Exatamente. Muda o teu entendimento e talvez ali você começa a perceber e entender que o Senhor já tinha te separado, te escolhido para um chamado, para um propósito. Exato. E aí eu queria que você contasse para nós um pouco sobre o que aconteceu para que viesse esse chamado. E é lógico, eu sei o que foi, eu já ouvi você contar esse teu testemunho. Na verdade, eu peguei ele, acho que eu peguei só 3/3, não ouvi toda a história, mas hoje eu quero ouvir a história do início ao fim, porque eu sei que foi algo tremendo, meu querido, na sua vida. Amém. E a gente gostaria de saber esse teu testemunho. Certo. Então, a partir do momento que a minha pastora, na época, começou a me chamar para ficar depois da escola bíblica, para poder me ensinar alguma coisa, perder um pouco a timidez. E com o passar do tempo, a igreja precisou de músicos, instrumentistas, e o pastor estava bem animado para comprar instrumentos. E ele queria que algumas das pessoas da igreja tivessem disponibilidade para servir nessa área. E eu falei, vamos lá, né? Deixa Deus fazer a obra, eu vou servir a minha igreja local. E os meus companheiros na época também eram todos adolescentes de 16 para 17 anos. E quando foi no dia 27 de fevereiro de 2012, nasceu o então Ministério Escolhidos para Adorar, que hoje é o EA Sounds atualmente. E começamos ali dentro da igreja local mesmo, na Assembleia de Deus, ministrando ali. E com o passar do tempo, os irmãos que iam ministrar a palavra na minha congregação na época viam a gente e começaram a chamar a gente para ministrar em outras congregações da própria Assembleia de Deus. E de 2012 para 2016 a gente começou a alcançar outros setores da própria igreja, Assembleia de Deus, e também alcançamos alguns ministérios fora da Assembleia de Deus. Então assim, ele foi crescendo aos poucos para a glória de Deus, mas assim, até o prezado momento, a gente só ministrava canções mesmo de cantores conhecidos, de cantores que já têm trabalhos gravados. Nunca a gente pensou em eu escrever alguma coisa, por exemplo. E também naquela época eu não tinha muito conhecimento ainda. A gente servia as igrejas por amor à obra, assim,
Não prezando muito técnica, afinação, essas coisas, que todo cantor se preocupa. Mas o objetivo era só servir a Deus e as igrejas que nos convidavam. Até que em outubro de 2016 eu estava voltando do meu trabalho, no dia comum de trabalho, e eu estava na Jorge Teixeira no trânsito, e eu comecei a perceber que o meu olho direito estava com umas manchas pretas do nada. Eu fui trabalhar de manhã e à tarde, finalzinho da tarde, eu comecei a sentir essa diferença no olhar. Só que eu pensei que era uma fraqueza do corpo, porque nesse dia eu tinha feito um propósito com Deus de 24 horas, e eu pensei que era o meu corpo já cansado e comecei a sentir sintomas. Então cheguei na minha casa, me alimentei, descansei, e no dia seguinte fui trabalhar e comecei a sentir os mesmos sintomas novamente. E depois de 2 dias sem melhora, eu me preocupei muito e fui consultar um oftalmologista. Na época, a empresa que eu trabalhava não atendia na clínica que eu tinha o meu próprio oftalmologista desde 1996, que era um médico que me acompanhava desde criança, porque eu sempre usei óculos desde criança. E fui mesmo pelo atendimento do próprio plano de saúde, consultei no hospital de olhos e entrei no consultório com a minha mãe, fiz uma bateria de exames e a médica chega para mim e para minha mãe e diz: ó, Felipe, infelizmente você está com início de descolamento de retina no seu olho direito. Essa doença é grave e se você não for operado logo, você vai ficar cego. Ela foi muito direta. E eu já tinha pesquisado antes algumas coisas, porque assim, você é curioso, você está doente, você vai no Google, vai pesquisar o que é. E lá sempre aparecem as piores situações. E uma delas era essa. Eu falei, não, mas está repreendido, não é isso, em nome de Jesus. E eu fui com a minha mãe e foi diagnosticado isso. E ela falou pra gente o seguinte: olha, eu não quero operar você aqui em Porto Velho. Eu quero que você vá para Goiânia operar com esse oftalmologista aqui, que eu vou escrever o encaminhamento à mão. Ela fez, é porque eu não trouxe os papéis, mas eu tenho tudo. Um encaminhamento à mão, dizendo para ele operar você o quanto antes. Ela escreveu a punho, entregou nas mãos da minha mãe e disse: ó, se você ama o seu filho como eu amo os meus filhos, vá para sua casa, faça as malas e vá para o aeroporto hoje ainda. Forte isso, né? E a gente saiu dali, assim, chocados, perplexos, porque a gente não imaginava que ia ser uma notícia tão pesada. E a gente voltou para casa e ali a gente fez uma reunião entre a família e meu padrasto foi: Felipe, você vai acreditar na primeira palavra que você escutou? Você não quer conseguir um dinheiro com alguém para você ir no seu oftalmologista? Eu falei, é verdade. Eu procurei alguns amigos e fui fazer a consulta com ele. Fiz os exames com ele, questionei o que eu estava sentindo. E ele falou para mim que eu não tinha absolutamente nada, que era um problema normal da minha visão, que isso ia acontecer mais tarde, mas que eu não ia ficar cego por conta disso, que era as chamadas moscas volantes que o pessoal fala. Que isso aí as pessoas convivem normalmente, que não teria problema. Então, assim, eu preferi acreditar na palavra de um médico que me acompanha há 25 anos do que em alguém que eu tinha acabado de conhecer. Então, eu simplesmente ignorei o diagnóstico da doutora e continuei seguindo a minha vida. Até que num domingo, eu estava na minha igreja, após o culto, e o meu pastor ele pediu para me esperar ali um pouquinho, que ele queria falar comigo. Aí eu, tudo bem. Aí eu comecei a olhar para a parede da igreja era branca, e eu comecei a ver as manchas muito maiores. E eu já me assustei, ele falei, não, mas o doutor disse que isso é normal, então vai passar. E na semana seguinte eu fui ministrar louvor num encontro de jovens da Assembleia de Deus, e chegou a minha vez de louvar, a minha oportunidade, e a igreja estava lotada de jovens, e eu comecei a louvar a Deus ali, e eu comecei a ver a minha visão se fechar. Eu em cima do altar e a visão se fechando. Nossa. E eu falei, meu Deus, eu não posso me desesperar aqui agora. E eu continuei ministrando normal, desci do altar com medo de cair da escada, ministrei, sentei no banco e os meninos já perceberam que eu estava diferente. Eles perguntaram, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem. Aí eu fui para minha casa e fui me preparar para descansar. Aí eu olhei de frente do espelho, aí eu já percebi que eu estava vendo metade preto e metade normal. Aí eu tampei meu olho esquerdo e quando eu fui ver eu não estava vendo nada mais. Aí ali bateu o desespero, eu querendo chorar, gritar e fazer o que a gente sente quando está desesperado. Verdade. Só que a minha mãe, ela é muito nervosa. E eu fiquei com medo dela ter alguma coisa ali e ficar pior. Eu falei, não vou fazer isso. Eu só me ajoelhei no chão, comecei a chorar ali baixo
E comecei a perguntar para Deus, Deus, por que está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Eu não estou entendendo nada. Aí no dia seguinte todos foram para trabalhar, foram para a faculdade. Eu não fui trabalhar nesse dia. Eu liguei para o meu chefe, expliquei a situação, ele entendeu. Só que a minha mãe não sabia. Ela falou, você vai trabalhar? Eu falei, não, vou só no período da tarde. Esperei todo mundo sair de casa, chamei um amigo meu para ele dirigir para mim, para a gente ir na clínica para questionar o que tinha acontecido. E eu cheguei no consultório desse oftalmologista e a secretária dele não quis liberar ele para me atender. E eu fiquei insistindo, dizendo que eu estava cego, eu queria saber o que tinha acontecido. E ele apareceu depois, atrás de mim, tinha saído da sala de cirurgia, que ele tinha ouvido a movimentação. E ele falou para mim, Felipe, é o seguinte, eu não vou atender você agora. Se você quiser, você volta amanhã, que hoje eu estou ocupado. Virou as costas e saiu. Simplesmente ele fez isso, não se preocupou comigo. E ali o meu amigo falou, você quer voltar lá na médica que você foi? Aí eu senti de Deus de voltar lá. Falei, não, vamos lá. Nós fomos lá e o consultório estava lotado de pacientes, assim, tinha muita gente. Eu pensei que eu ia sair dali de noite. Aí eu cheguei no secretário dela, falei, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso. Não, só um minutinho. Foi lá dentro, na hora ela despachou o paciente e mandou entrar. Eu entrei, ela olhou para mim e falou, você não fez o que eu te pedi, né, Felipe? Falei, doutora, a senhora quer que eu seja muito sincero que a senhora não fiz, porque eu não lhe conheço. A primeira vez que eu consulto com a senhora me dá uma bomba dessa. E já tinha um oftalmologista que me acompanha há 25 anos e eu acreditei na palavra dele. Aí eu me perdoe, mas eu errei. Ela falou, não, tudo bem, vamos ver o que nós podemos fazer. Fiz uma bateria de exames naquele mesmo dia, fui sair de lá às 8h30 da noite. Ela pegou os resultados e falou, Felipe, infelizmente eu não tenho boas notícias para você. Já não teve no começo? Ela não tem boas notícias para você. Na época que você veio aqui, ainda tinha chance de acontecer alguma coisa. Agora, eu não garanto que você vai voltar a enxergar. Você não foi para Goiânia, né? Eu falei, doutora, eu não tinha condição de sair da cidade. Ela falou, não, eu vou operar você aqui, mas eu não garanto que você vai voltar a enxergar. A gente vai tentar. Aí eu, tá bom, pelo menos é uma tentativa, né? Depois de uns 4 dias, eu fui para o hospital, fui pela manhã e fui fazer os pré-operatórios, já fui preparado para a cirurgia no dia. E passou mais ou menos umas 5 horas, eu fui para dentro da sala, já ser preparado para aplicar anestesia e preparar tudo. Uhum. E ali eu estava deitado na maca e eu comecei a louvar a Deus ali. Eu estava muito tranquilo, sabe? Eu pensei que eu ia ficar muito nervoso, mas eu estava bem tranquilo. Eu estava bem tranquilo, louvando a Deus. Aí a enfermeira estava preparando lá as coisas. Ela, você é evangélico? Eu falei, eu sou sim, graças a Deus. Ela, então vai dar tudo certo, creio em Deus, vai dar certo. Eu, amém, recebo em nome de Jesus. Me anestesiaram e me levaram para a sala de cirurgia. E ali a gente fica acordado, que cirurgia nos olhos é feita acordado. Ela reuniu a equipe dela e falou, olha, gente, esse caso aqui do Felipe é um caso praticamente impossível. Nós vamos tentar fazer alguma coisa. Mas aí nesse dia, nessa hora, eu creio que Deus usou a boca dela para lançar essa palavra ali, para confortar o meu coração naquele momento. Ela falou, mas vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Um médico falar assim, né? Pois então. É Deus mesmo. E ali eu calado, eu pensei, eu orei em pensamento a Deus ali, porque a gente não pode se mexer. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor toque nas mãos desses médicos que estão aqui. Porque se o Senhor operar o milagre que eu creio que o Senhor vai fazer, eu vou contar onde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou dizer o que o Senhor fez na minha vida. Amém. E ali a cirurgia durou exatamente umas 8 horas. Eu fiquei 8 horas acordado, eles mexendo nos meus olhos e terminou a cirurgia. 8 horas de cirurgia. 8 horas. Eu fui sair de lá era quase meia-noite. Aí a cirurgia foi feita, Felipe, agora você tem um porém. Eu pensei que era só ir para casa e acabou. Agora tem o pós-operatório. Primeiramente, você vai ter que ficar de cabeça para baixo por 3 semanas. Você não pode levantar para praticamente nada, só para se alimentar e volta a cabeça para baixo. Eu falei, doutora, eu não vou aguentar isso. Ela, ou você aguenta ou você vai perder sua cirurgia. Você que escolhe. Então, fui para minha casa já assim, inclinado para o chão. E eu tive que ficar 3 semanas assim, em recuperação pós-operatória, até ela retirar, para ela poder acompanhar. Porém, assim, eu falo que Deus, ele queria realmente me testar de todas as formas. No mesmo dia, de madrugada, eu acordei
Eu cheguei para descansar, fui dormir, eu acordei com uma dor insuportável. Era uma dor que eu não sei explicar para você, Ali. Eu comecei a chorar desesperadamente de dor. E a minha esposa, que na época era minha namorada, ainda estava me acompanhando, se assustou. Minha irmã, minha família toda ficou desesperada, porque eu me joguei no chão, comecei a gritar de dor. Me levaram para o pronto-socorro urgente. Lá, os enfermeiros aplicaram 3 remédios diferentes e nenhum passava a dor que eu estava sentindo. Até que eles foram lá no último andar do hospital, pegar um medicamento muito mais forte e aplicaram diretamente na minha veia, porque no soro não estava resolvendo. E quando eles aplicaram na minha veia, eu desmaiei ali. Eu já acordei sem dor, voltei no consultório oftalmológico, me passaram várias medicações, porque a pressão ocular tinha subido muito. E eu poderia ter perdido até a minha própria vida naquele dia, devido à dor que eu estava sentindo. E passei pelo pós-operatório, recuperei da cirurgia, mas a visão não voltou da forma que a gente esperava. Eu voltei no consultório, ela falou, não, eu falei para você, Felipe, que era uma tentativa. Eu não te garanti nada. Voltou parcialmente a visão. E depois de 2 meses, quando foi em janeiro de 2017, aconteceu a mesma coisa com o olho esquerdo. Todo o processo? Todo de novo, a mesma coisa. Eu estava na igreja, meu pastor me pediu para me esperar ele um pouquinho, eu olhei para a parede, eu comecei a ver as bolinhas presas, falei, eu não acredito que vai acontecer tudo de novo. No dia seguinte, eu fui correndo para o hospital. E a doutora fez o exame lá, tá acontecendo de novo, você não sai de casa para nada a partir de agora. Aí eu, ok, fui para casa. Que luta. 3 dias depois você vai ser operado. 3 dias depois eu tinha perdido 75% da visão do olho esquerdo. Do outro olho. Já tinha perdido 75%. E fui operado novamente, e eu falei, não, como eu fui operado cedo, então acredito eu que eu não vou passar por tudo aquilo de novo. Aí ela vai e me diz, Felipe, infelizmente, 3 semanas de cabeça para baixo de novo. Aí eu falei, doutor, eu não acredito, de novo. Falei, infelizmente. Fiquei mais 3 semanas de cabeça para baixo. Desse olho esquerdo a minha visão voltou um pouco melhor, não da forma que a gente espera, mas eu conseguia pegar algumas coisas, enfim, mas a visão muito turva, muito embaçada, assim, horrível. E depois fiz mais a 3ª cirurgia, a 4ª, a 5ª e a 6ª. Eu fiz 6 cirurgias no total. Na 4ª e na 5ª, ela aplicou um produto sintético dentro do meu olho que era para segurar ele em pé, porque ela teve que retirar um produto que estava dentro dos olhos, que era como se fosse uma cola, para colar a retina de volta no lugar. E se ela não colocasse nada, meu olho ia ficar murcho, eu não ia conseguir abrir. Então ela colocou tipo uma bolha de ar dentro dos olhos. E ela falou para mim, nas 2 vezes, ela falou, Felipe, é o seguinte, essa bolha de ar, ela demora aproximadamente uns 7 dias para sair do seu organismo e fica tudo normal. Eu, ok. Mas aí Deus não quis que saísse em 7 dias. Do primeiro olho saiu com 28 dias. Do outro olho foi com 2 meses. Ficar me incomodando. É porque, assim, a sensação é horrível. Você fica como se tivesse uma bolha, não é uma bolha de sabão? Sim. É como se ela estivesse dentro do seu olho. Você fica olhando ela pulando para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Nossa. É uma coisa muito agoniante. Você fica vendo ela se mexendo no seu olho. Que horror. E passei por isso. E eu falava para minha mãe, mas a médica disse que ia sair em 7 dias. Já tem 2 semanas e nada. 3, 2 meses e nada. Até que saiu tudo. E eu fui para o consultório novamente da 4ª para a 5ª cirurgia. E eu falei, doutora, nada ainda, né? Ela, infelizmente, vamos fazer 2 cirurgias a laser para tentar reverter alguma coisa. E a primeira cirurgia a laser eu fiz. Foi bem simples. Aí ela falou, pronto, Felipe, a cirurgia está feita, você vai para casa, dorme um pouco. Depois você abre o olho e me diz depois o que você está vendo. Tá. Eu voltei para minha casa, descansei. Quando eu acordei, estava do mesmo jeito. Não tinha melhorado nada. Do nada. Ali eu chorei desesperadamente. Meu Deus, por que, Senhor, esse sacrifício todo? Depois eu fiz a 2ª cirurgia, também não resolveu nada. Até que foi no dia 14 de julho de 2017. Esse dia eu não vou esquecer nunca na minha vida. Voltei para o consultório médico depois das 6 cirurgias e perguntei para a doutora Karina Veloso, me diga, e agora? O que eu vou fazer? Na época, antes de tudo acontecer, eu trabalhava com tecnologia, eu não trabalhava na rádio ainda, eu comecei a trabalhar na rádio em 2018. Trabalhava como analista de sistemas numa empresa. Falei, eu trabalho com computadores, eu dirijo, eu estudo, eu leio, eu ministro nas igrejas, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque a visão que eu tinha era como se eu estivesse enxergando atrás dessa garrafa de água aqui.
Eu só via os vultos das pessoas. Eu não conseguia andar sozinho, porque eu tinha medo de cair. E ali foi o dia e a hora que Deus quis que tudo acontecesse. Ele usou ela para lançar primeiro uma palavra sobre a minha vida e falou: calma, Felipe, ainda não acabou. Eu ainda tenho uma outra coisa para fazer com você. Essa é a nossa última tentativa, ela falou para mim. Você senta aqui, colocou um aparelho na minha frente, ela estava fazendo uns cálculos na mão, e na frente desse aparelho tinha um telão. E ela falou para mim: eu vou fazer umas coisas aqui, você fica aí um pouco tranquilo, depois você vai abrir os seus olhos e você vai dizer o que você está vendo para mim. Aí eu na minha cabeça falei: meu Deus, mas eu não estou vendo nada agora, eu vou ver daqui a pouco, pensando. Aí eu amém, aí ali eu orei para Deus, falei: Deus, por favor, Senhor, é a nossa última chance de acontecer alguma coisa. Faz alguma coisa aqui, eu te imploro, eu te suplico. Se o Senhor fizer o que eu estou clamando a Ti, eu não quero que as pessoas simplesmente ouçam eu falar. Eu quero que as pessoas vejam como foi que aconteceu. E ela pediu para me abrir os olhos e ali, sem brincadeira nenhuma, eu senti alguém na minha frente, como se tivesse, não tem os flanelinhas, como se tivesse pego um pano e limpado assim o meu olho na hora. E eu fui abrindo os olhos e a visão foi desembaçando, e ali eu não aguentei, eu comecei a chorar. E ela me perguntando o que estava acontecendo, se eu estava sentindo dor. Eu falei: não, doutora, eu não estou sentindo dor nenhuma. Ela então me disse o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Eu falei: eu estou vendo tudo que está na minha frente ali. Meu Deus, que lindo. E ali ela foi e falou: glória a Deus. Assim, você não sabe o poder de Deus alcançou a vida daquela mulher. Ela já era cristã, mas ela não era cristã assídua. Ela ia de vez em quando na igreja, tinha fé em Deus. E ela falou: Felipe, pelo que eu entendi, o que você está vendo ali? Eu fui falando as letras, da maior a menor. E ela falou: não, então você vai precisar apenas de um óculos, Felipe. Esse era o seu problema, era um óculos. Só que mesmo com um óculos, eu não enxergava nada praticamente. Eu não via quase nada sem óculos. E hoje eu vejo você, eu vejo o Ed, a câmera, eu vejo tudo normal. Glória a Deus. Aí ela pegou o papel, a receita do óculos, anotou e ela falou: olha, Felipe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi isso aqui acontecer em anos de oftalmologia. Você chegou aqui há um tempo atrás, você consultou comigo. A sua visão era 20/40. Visão 20/40 é uma visão normal para quem usa óculos. É uma visão que você estuda, você lê. É a visão que eu sempre tive desde criança. E ela falou: ó, depois de tudo que aconteceu com você, a sua visão hoje é 20/40. Ou seja, você não perdeu nada da tua visão. Você está 100%. Então eu entendi o seguinte, eu entendi o que Deus quis que eu passasse, todo o processo. A visão que eu tinha antes de tudo acontecer, Ele me deu de volta, sem perder nada, tudo. E ela falou: ó, você segue sua vida com os cuidados, não pega peso, só para evitar qualquer tipo de situação, e você vai ficar sendo acompanhado todos os anos. Então, todos os anos eu sou acompanhado por ela até hoje, e todo mundo naquele hospital de olhos me considera como milagre. O milagre de Deus. Eu chego lá na clínica, o Felipe chegou. Aí, assim, quando tem pessoas novatas, que os funcionários me conhecem, me abraçam, falam comigo. Aí a pessoa fica estranha, né? Tipo: nossa, mas quem é esse cara? Quem é esse paciente? Aí eles vão e falam: esse menino aqui, ele foi um milagre em 2016 aqui no consultório. Que lindo ver isso, né? E não tem coisa, assim, gratificante, assim, você receber o carinho. De volta, Felipe e Bruno, aqui, continuando com essa história. Que história. Felipe, vamos concluir como é que foi? Vamos lá. Continua onde paramos? E após eu ter esse pensamento, eu gravei a canção assim mesmo. Falei: não, esse aqui é de Deus, vou gravar, gravei. Após as cirurgias,
eu tinha feito um voto com Deus de que eu queria que as pessoas vissem o que eu passei, não que simplesmente elas ouvissem. Nós gravamos o clipe. Deus abriu as portas, eu consegui gravar cenas dentro do hospital de olhos onde eu fui operado. Nossa, que lindo. E após isso, Deus começou a nos agraciar com composições e atualmente nós temos já 11 canções gravadas para a glória de Deus. Glória a Deus. Todas no YouTube, em todas as plataformas de áudio também. Clipes assim que eu nunca imaginei gravar, como vocês puderam observar no primeiro bloco do programa, umas das faixas. Sim. E é isso que eu quero falar para vocês, meus queridos irmãos. Se você tem um caso que você considera impossível para você, seja enfermidade, no seu casamento, na sua família, eu tô aqui para falar para você que Deus, ele é o Deus do impossível. Amém. E através disso, o Escolhidos para Adorar, que até 2020 tinha esse nome, para 2021 nós colocamos como EA Sounds. Nós queríamos englobar o estilo musical, porque o estilo musical do ministério mudou no decorrer dos anos. A gente está focado muito na adoração cristocêntrica, adoração congregacional, a igreja cantando com a gente, porque a gente entende que a adoração tem que ser em união. Nós, como ministros, junto com a igreja, nós temos que conduzir a igreja à adoração. Então, esses nossos trabalhos futuros que nós gravamos são todos nessa linha de adoração congregacional. Todos os clipes estão divulgados no YouTube, graças a Deus tem uma visibilidade muito boa, para a glória de Deus. Nós temos aproximadamente 46 mil ouvintes mensais no Spotify, para a glória de Deus também. A canção A Bênção, que nós gravamos com a Silvia, chegou em 500 mil de plays, assim, para a glória de Deus também. E atualmente, graças a Deus, Deus tem levado o nosso ministério a lugares que eu jamais imaginava pisar os pés. E tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. A gente tem a nossa agenda agora de maio, né, também. Hoje mesmo nós vamos estar na Assembleia de Deus de Madureira, Congregação Bereia. Vai ser a primeira vez que nós vamos lá, da pastora Jaqueline. Assim, eu fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade também. E amanhã também estaremos no Ministério de Madureira, Congregação Shekinah. E assim, o nosso ministério não tem alcançado só um ministério específico, mas para a glória de Deus tem alcançado várias denominações. O reino de Deus, isso, propriamente dito. Porque o reino é o corpo de Cristo independe de placa, de denominação. E eu fico muito feliz com cada convite que eu recebo para louvar a Deus, porque esse é o nosso objetivo maior, é sempre adorar aquele que é digno de todo louvor e adoração. E eu tenho 1001 motivos para fazer isso, e claro que sem querer receber nada em troca, porque assim como ele entregou o meu milagre de forma espontânea, de forma gratuita, eu coloquei essa visão para o meu ministério. A gente não cobra para ministrar, a gente não cobra para louvar, porque isso é um princípio nosso. O nosso princípio é levar o evangelho através da música. Amém. Glória a Deus, Felipe. A agenda estava agora há pouco ali na tela. E para a gente finalizar, queridos, é um programa que precisava de mais umas 2 horas. É verdade. Precisava de mais umas 2 horas, mas a gente precisa cumprir nosso horário, que já extrapolamos um pouquinho. Mas eu quero agradecer demais, Felipe. Muito obrigado por esse programa que você nos deu essa manhã. Amém. Que bênção essa história. Parece algo simples, né, Fabiana, né, Pastor Ed? Mas é algo que eu tenho certeza que vidas vão ser transformadas quando assistirem, quem já assistiu. E tudo que você falou aqui é um fundamento muito grande. Deus, ele trabalha. Glória a Deus, Deus. ele trabalha para transformar e através de vidas, e através de algumas vidas também, fazer com que outras sejam transformadas. Você é um milagre mesmo de Deus. Glória a Deus. Você é um testemunho vivo do que Deus faz, do que Deus transforma. Amém. Glória seja dada a Deus. Queridos, muito obrigado por estar nos acompanhando até agora. Você que está aí até agora, sempre esteja compartilhando, esteja sempre conosco. Todos vocês que mandaram mensagem, não vai dar para nós agora falar, mas muito obrigado a todos aqui que estiveram conosco, que curtiram, que compartilharam, que mandaram mensagem. Somos muito gratos a Deus por cada um de vocês. Estamos terminando aqui querendo continuar, mas é preciso agora concluir o programa. Felipe, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o sábado que vem. Amém? Tchau.